Se você sumisse hoje, o mundo sentiria sua falta? Ou seria só mais um homem apagado, esquecido, que passou a vida toda tentando agradar todo mundo? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o silêncio constrói o respeito, porque ser ignorado é uma bênção, e como a solidão, se usada da forma certa, transforma qualquer homem comum em uma lenda viva. Fica até o final, porque essa mensagem vai te deixar inquieto e talvez até mudar a sua vida. Homem, pare de buscar validação emocional em mulheres. Isso está te consumindo por dentro. Você talvez não perceba ainda, mas cada vez que se molda para ser aceito, desejado ou aprovado por ela, você está abrindo mão de partes de si que nunca deveria entregar. Você nasceu com um chamado maior. Você nasceu para ser livre. Livre do medo de ser rejeitado. Livre da necessidade de ser amado o tempo todo. Livre da prisão que é depender de outra pessoa para sentir que você vale algo. Você não veio ao mundo para ser um servo emocional. Você não é um coadjuvante na história de ninguém. Você é o protagonista da sua própria vida. E no entanto, olha onde você chegou, perseguindo mensagens não respondidas, rastejando emocionalmente por migalhas de atenção, colocando a sua identidade nas mãos de alguém que não é responsável por ela. Essa é a armadilha invisível. Você acredita que se for bom o bastante, compreensivo o suficiente, atencioso até demais, então ela vai ver o seu valor. Então ela vai te escolher. Mas, irmão, isso é ilusão. Você está terceirizando a sua validação. Está pedindo a outro ser humano que confirme que só você pode reconhecer o seu próprio valor. Sabe por que dói tanto ser ignorado? Porque você colocou sua autoestima em jogo. Sabe por que você sofre quando ela se afasta? Porque você esqueceu quem você era antes dela chegar. É duro encarar isso, mas é necessário. Porque só quando você se vê sem máscaras, sem independências, sem implorar por conexão, é que você pode começar a reconstruir quem você é de verdade. O homem que se arrasta emocionalmente por atenção ainda não entendeu o poder do silêncio, ainda não entendeu o poder da solitude. Você precisa aprender a andar sozinho, não como punição, mas como disciplina. Não é sobre virar um monge, não é sobre odiar mulheres, não é sobre virar um cara frio, incapaz de amar. É sobre não precisar de amor para funcionar. É sobre construir a base da sua identidade antes de compartilhar a casa com alguém. Você não nasceu para buscar consolo constante. Você nasceu para ir além de si mesmo, para dominar os seus impulsos, para construir a sua mente como um templo, para dominar a sua rotina como um guerreiro, para cultivar silêncio como quem cuida de um jardim sagrado. Você nasceu para entender que a aprovação externa é passageira, mas o respeito próprio é inegociável. A mulher certa pode andar ao seu lado, ela pode admirar a sua visão, apoiar a sua jornada, partilhar da sua paz. Mas ela não pode construir você, essa parte é só sua. Você já se perguntou para que foi criado? Não quem você quer ser para os outros, mas quem você é quando ninguém está vendo. Quando não há mensagens novas, quando não há corpo quente do seu lado, quando o mundo está quieto e só resta você, o que sobra? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de responder, mas é ali, nesse espaço de solidão, que o homem começa a florescer, não por falta de amor, mas por presença interna, não por rejeitar mulheres, mas por aceitar a si mesmo. O verdadeiro homem livre não é o que dorme com muitas, é o que não precisa dormir com nenhuma para se sentir inteiro. Não se engane, o mundo atual quer que você viva em busca de distrações, quer que você fique carente, dependente, vulnerável à manipulação, porque um homem que precisa de validação é um homem controlável. Mas o homem que sabe ficar em silêncio, um homem que sabe se amar sem plateia, esse é perigoso, esse é raro, esse é livre. Acorde cedo, não para impressionar, mas para se dominar. Cuide do seu corpo, não por estética, mas por honra. Leia, estuda, escreva, não para parecer inteligente, mas para moldar a sua mente como uma espada. Trabalhe com propósito, não para ser aplaudido, mas para construir um legado. E quando o amor chegar, porque ele pode chegar, que ele seja abundância, não necessidade. Que ele caminhe ao seu lado, não à sua frente nem atrás.
que ele seja um encontro entre dois mundos já completos, não dois vazios tentando se preencher. Regue a sua mente, proteja o seu corpo, domine o seu silêncio e nunca mais peça desculpas por estar só, porque a solitude não é punição, é laboratório, é o solo onde a verdadeira identidade germina. Você não precisa ser desejado, você precisa ser verdadeiro. Você não precisa ser aceito, você precisa ser inteiro. Você não precisa ser escolhido, você precisa escolher a si mesmo todos os dias. E quando fizer isso, você se tornará aquilo que poucos têm coragem de ser: um homem em paz, um homem livre, um homem que mesmo sozinho caminha mais longe. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like para ajudar a espalhar ainda mais essa mensagem. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ficar por dentro dos próximos conteúdos que serão postados aqui no canal. Você quer respeito? Então aprenda a calar a boca, aprenda a agir em silêncio, aprenda a andar sozinho. O homem que sabe ficar em silêncio constrói coisas que ninguém consegue derrubar. Porque enquanto os outros estão gritando por atenção, ele está focado em se tornar alguém que ninguém consegue ignorar. O respeito não se exige, ele é construído, com hábitos, com disciplina e principalmente com silêncio. Quando você acorda e o mundo ainda está dormindo, quando treina com raiva mesmo sem plateia, quando estuda em silêncio, quando vence as suas tentações sem contar para ninguém, esse é o tipo de poder que se constrói no escuro e que brilha sozinho quando for a hora certa. Enquanto você estiver tentando provar algo para os outros, você é fraco. Enquanto você estiver buscando ser aceito, você é manipulável. Mas quando você não precisa da aprovação de ninguém, só da sua própria, você se torna livre. Porque um homem calmo não é um homem fraco, é um homem perigoso que escolheu o controle. Você não precisa levantar a voz, você não precisa provar nada, você precisa ter presença, energia, clareza. Ser temido não é um objetivo, mas ser respeitado, mesmo em silêncio, é. E isso só vem quando você constrói um certo tipo de força. A força de dizer não para o prazer fácil. A força de ficar sóbrio quando todo mundo se entrega. A força de ficar em paz na sua própria companhia. O homem que se sente bem sozinho é perigoso, porque ele não é carente, ele não é dependente, ele não se vende por migalhas de atenção. Quando você aprende a viver sem aplausos, sem mensagens, sem elogios, você se torna blindado contra a manipulação emocional. Não é sobre ser frio, é sobre ser completo. É sobre se tornar inteiro antes de querer somar com alguém. Relacionamentos são importantes, mas a dependência é fraqueza. Primeiro você constrói o seu mundo, depois, se quiser, compartilha com alguém, não o contrário. Disciplina dói, mas o arrependimento dói mais. Todo dia você tem uma escolha: se render ao conforto ou se tornar alguém que você admira em silêncio. Ninguém vai bater nas suas costas, ninguém vai te resgatar, e isso é bom. Porque o respeito começa quando você para de esperar que alguém venha te salvar e começa a agir como o homem que você nasceu para ser. O caminho não tem plateia, mas lá na frente os resultados falam por você. Você já percebeu como o mundo está cheio de barulho? Ruídos por todos os lados, redes sociais, conversas, opiniões, expectativas. Tudo grita para que você se encaixe, para que você seja igual, para que você dependa dos outros para existir. Mas o verdadeiro poder está no invisível, está na força silenciosa que você carrega quando escolhe não reagir a cada estímulo. Quando você decide não correr atrás de aprovação, não se explicar a cada minuto, não depender de olhares para validar a sua existência. É aí no silêncio que o homem se encontra. Enquanto muitos se perdem buscando a atenção, você constrói sua fortaleza interior. Enquanto outros se dobram diante da rejeição, você se ergue na solitude e no autoconhecimento. Porque sabe que nada fora de você pode definir seu valor, só você pode fazer isso. Disciplina não é castigo, é liberdade. Dominar os seus impulsos não é repressão, é poder. Escolher estar só, mesmo quando o mundo parece pedir companhia, não é fraqueza, é coragem. Coragem para enfrentar o que ninguém vê, seus medos, suas dúvidas, suas sombras. E é nesse encontro profundo consigo mesmo que o homem aprende a não precisar de ninguém para ser inteiro.
Aprende que o amor mais forte que pode existir é o amor próprio. Que a base para qualquer relação verdadeira começa quando você está completo, não carente. O silêncio não é vazio, é espaço fértil para crescer. Enquanto muitos perdem tempo gritando para serem ouvidos, o homem que sabe se calar trabalha em segredo, moldando seu caráter, a sua mente e o seu destino. Não tenha medo da solidão, não fuja do silêncio, não tema ficar sem aplausos, porque é nesse espaço que o homem deixa de ser comum, ele se torna lendário, e essa lenda não precisa de plateia, ela vive em paz, ela é livre. Você quer ser lembrado? Então seja diferente no que importa. Fale menos, construa mais, treine em silêncio, trabalhe em silêncio, evolua em silêncio. E quando os resultados aparecerem, você não vai precisar dizer nada. O seu silêncio vai falar mais alto que 1000 palavras. Se isso te despertou, imagino que venha a seguir. Curte o vídeo, se inscreve no canal e continua essa jornada comigo. Tem mais 2 vídeos aí na sua tela que vão te quebrar e te reconstruir ao mesmo tempo. Eu te vejo lá.